Você já se perguntou como seria entrar na casa onde Jesus cresceu ou nas residências que ele visitava durante seu ministério? As paredes daquelas antigas moradias guardam segredos que os textos bíblicos apenas sugerem, revelações surpreendentes sobre como a fé era realmente vivida no dia a dia. Bem-vindos à Saga Divina. No programa de hoje, vamos abrir uma porta que o tempo fechou há 2000 anos. Não estamos apenas falando de pedras e argila, estamos decifrando códigos de fé escondidos na arquitetura do cotidiano na época de Jesus. Imagine isso, quando os arqueólogos começaram a escavar as ruínas de Cafarnaum, cidade onde Jesus estabeleceu seu ministério, ficaram perplexos com o que encontraram sob as camadas de poeira. As casas não eram estruturas aleatórias. Cada detalhe, desde a disposição dos cômodos até os objetos do dia a dia, revelava uma obsessão religiosa que transformava residências comuns em verdadeiros pequenos templos. A descoberta mais impressionante, a Casa de Pedro, uma residência do primeiro século que os primeiros cristãos transformaram em local de veneração. Nas paredes, inscrições em aramaico, grego e siríaco invocavam o nome de Jesus. Mas o mais fascinante, a estrutura original da casa já incorporava elementos que facilitavam a prática religiosa judaica muito antes de se tornar um local cristão. As escavações revelaram algo que os textos nunca nos contaram claramente. Para as famílias judias da época de Jesus, a espiritualidade não era algo que acontecia apenas no templo ou nas sinagogas. A própria arquitetura doméstica era projetada como uma extensão do espaço sagrado. Cada casa funcionava como um microcosmo da presença divina na terra. O que isso nos diz sobre a fé que Jesus conheceu, viveu e transformou? Como esses espaços moldaram as parábolas e ensinamentos que reverberam até hoje? E o mais intrigante, o que essas antigas pedras revelam sobre práticas espirituais que podem ter sido perdidas ao longo dos séculos, mas que talvez possamos redescobrir? Prepare-se para uma jornada arqueológica que vai muito além de artefatos empoeirados. Vamos desvendar como Jesus e seus contemporâneos realmente viviam sua fé dentro das paredes de casa e como essas revelações podem transformar nossa própria caminhada espiritual hoje. Uma das primeiras coisas que os arqueólogos notaram ao escavar casas do primeiro século foi algo surpreendente. As residências judaicas tinham uma configuração radicalmente diferente das casas greco-romanas ao seu redor. E essa diferença não era apenas cultural, era profundamente teológica. Nas casas típicas da Galileia e Judeia, arqueólogos descobriram um padrão consistente, entradas estreitas que se abriam para pátios internos, com cômodos dispostos ao redor destes espaços abertos. À primeira vista, parece apenas uma adaptação ao clima local, mas há algo muito mais profundo acontecendo aqui. Os eruditos observaram que esta configuração espelhava deliberadamente o layout do Templo de Jerusalém. O pátio central representava o átrio dos israelitas. Os cômodos internos correspondiam ao lugar santo, e os espaços de armazenamento mais reservados simbolizavam o Santo dos Santos. Cada família estava essencialmente vivendo em uma representação doméstica do templo sagrado. Um detalhe fascinante: em muitas dessas casas foram encontrados mikvés, banhos rituais de purificação, integrados à estrutura residencial. Em Jerusalém, arqueólogos desenterraram residências particulares com 2, 3 e até 4 mikvés. Isso revela algo extraordinário sobre a vida espiritual na época de Jesus. A purificação ritual não era apenas para sacerdotes ou ocasiões especiais no templo, era parte da vida cotidiana das famílias. E agora, uma descoberta que quase ninguém fala:
Análises de resíduos nas paredes de casas em Séforis, cidade próxima a Nazaré, revelaram a presença de pigmentos específicos usados para criar tons de azul e púrpura. Estas cores eram extremamente caras e usadas principalmente para fins religiosos. O significado? Muitas famílias pintavam ao menos uma parede de suas casas com estas cores sagradas, transformando parte de sua residência em espaço dedicado à oração. Quando Jesus disse, "Quando orares, entra no teu quarto", Mateus 6,6, ele estava se referindo a uma prática comum. Muitas casas tinham um espaço dedicado especificamente à oração, não um conceito abstrato, mas um literal quarto de oração na configuração doméstica. Estas descobertas arqueológicas transformam completamente nossa compreensão do famoso episódio em que Jesus cura o paralítico baixado pelo telhado. O texto menciona que a casa estava tão lotada que os amigos do paralítico tiveram que remover telhas para baixá-lo. Os arqueólogos agora entendem que este evento provavelmente ocorreu no pátio central de uma casa típica, o próprio espaço que simbolicamente representava o templo. Jesus estava literalmente operando milagres no espaço doméstico que representava o lugar da presença divina. A mensagem era revolucionária. A manifestação do poder divino não estava mais restrita ao templo oficial em Jerusalém. Agora acontecia nos templos domésticos, onde as pessoas comuns viviam sua fé diariamente. Agora, vamos abrir as portas dos armários e baús dessas antigas residências. Os objetos do cotidiano encontrados nestas escavações contam uma história impressionante sobre a integração entre fé e vida diária, que seria impensável para muitos de nós hoje. Em quase toda a casa judaica da época, arqueólogos encontraram conjuntos específicos de vasilhas de pedra. Por quê? Porque, segundo a lei judaica, recipientes de pedra não contraíam impureza ritual. Uma família dedicada à observância religiosa investia pesadamente nestes utensílios caros, alguns pesando mais de 100 quilos, demonstrando o extraordinário comprometimento com a pureza ritual dentro do lar. Pense nisso. Quando Jesus transformou água em vinho em Caná da Galileia, o texto menciona especificamente 6 talhas de pedra usadas para purificação. Este não é um detalhe casual. O milagre aconteceu usando precisamente esses objetos religiosamente significativos que simbolizavam a obsessão judaica com pureza ritual doméstica. Uma descoberta fascinante em Magdala revelou algo que muda nossa compreensão da religiosidade familiar. Pequenos pedaços de pergaminho com textos da Torá, cuidadosamente preservados em receptáculos metálicos encontrados em várias casas. Isto sugere que a posse de textos sagrados não estava limitada aos ricos ou sacerdotes. Famílias comuns sacrificavam recursos para ter porções das Escrituras em suas residências. Outro detalhe revelador: arqueólogos encontraram lâmpadas de óleo com simbolismo religioso distinto. Algumas tinham menorás gravadas, outras exibiam motivos do templo. Estas não eram apenas fontes de luz, mas declarações teológicas. Quando acendiam estas lâmpadas ao anoitecer, as famílias estavam conscientemente replicando o serviço do templo em suas próprias salas de estar. E aqui está um fato que raramente é discutido. Análise de pólens preservados em residências da Galileia revelou a presença deliberada de certas plantas aromáticas, as mesmas usadas no incenso do templo. As famílias cultivavam estas ervas específicas em seus jardins e as queimavam em suas casas, recriando literalmente os aromas do templo em seus espaços domésticos. As mesas de refeição dessas casas também contam uma história surpreendente. Diferente das mesas greco-romanas retangulares, muitas residências judaicas apresentavam mesas em forma de U ou semicirculares. Por quê?
porque esta configuração permitia que todos os participantes visualizassem o centro, simbolicamente replicando a disposição dos adoradores no templo, todos voltados para o Santo dos Santos. Quando Jesus compartilhava refeições nestas casas, algo que os evangelhos mencionam frequentemente, ele estava participando de um evento que já era carregado de significado religioso. A última ceia não introduziu simbolismo religioso à refeição. Ela transformou um ritual doméstico já profundamente espiritual. Talvez a descoberta mais comovente seja a dos assentos de Moisés, domésticos. Conhecemos o assento de Moisés nas sinagogas, mencionado por Jesus em Mateus 23:2. Mas escavações recentes revelaram versões menores destes assentos cerimoniais em residências particulares. Isto sugere que algumas famílias realizavam estudos da Torá formalizados em suas próprias casas, com um membro sênior sentado simbolicamente como intérprete autorizado das Escrituras. Esta realidade transforma nossa compreensão do ministério de Jesus. Quando ele ensinava nas casas, como frequentemente fazia, não estava simplesmente usando um espaço conveniente. Estava entrando em arenas já estabelecidas de instrução religiosa doméstica e subvertendo ou reformando práticas existentes. A casa na Palestina do primeiro século não era simplesmente um lugar para comer e dormir. Era um microcosmo completamente integrado de identidade religiosa, onde cada refeição, cada objeto e cada atividade carregava significado espiritual. As paredes literalmente transudavam teologia. A arqueologia não revela apenas objetos e estruturas. Ela nos permite reconstruir os relacionamentos humanos que se desdobravam dentro daquelas paredes. E aqui encontramos algumas das revelações mais surpreendentes sobre a fé vivenciada na época de Jesus. As residências judaicas do primeiro século frequentemente abrigavam famílias extensas, 3 ou até 4 gerações vivendo sob o mesmo teto. Os arqueólogos chamam estas estruturas de casas de clã, ou Beit Av, casa do pai. Esta não era apenas uma necessidade econômica, mas um arranjo deliberadamente religioso baseado no mandamento de honrar pai e mãe e na estrutura patriarcal de Israel desde os tempos de Abraão. Um detalhe fascinante: escavações em Cafarnaum revelaram casas com áreas específicas onde os idosos eram posicionados, geralmente os espaços mais protegidos e confortáveis da residência. Objetos de valor e documentos importantes eram encontrados nestes espaços, sugerindo que os anciãos não apenas recebiam cuidado físico, mas mantinham autoridade espiritual e administrativa dentro do lar. As evidências arqueológicas desafiam nossas suposições modernas sobre famílias patriarcais. Em várias residências da Galileia, foram descobertas áreas designadas especificamente para o que os especialistas chamam de círculos de mulheres, espaços onde as mulheres da família se reuniam não apenas para tarefas domésticas, mas para rituais religiosos exclusivamente femininos, que não são mencionados nos textos escritos por homens. Análise de resíduos químicos nas paredes e pisos destas áreas revelou concentrações de certos óleos aromáticos associados a rituais de bênção e oração. Isto sugere a existência de uma tradição espiritual feminina robusta que operava simultaneamente à tradição masculina mais documentada. Quando Jesus interagia com mulheres nos evangelhos, ele estava entrando nesta rica esfera de espiritualidade feminina que raramente aparece nos registros históricos. Uma descoberta revolucionária. Pequenas escolas de Torá operavam dentro de casas particulares. Evidências físicas incluem bancos em miniatura e tábuas de escrita encontradas em áreas específicas das residências. Isto desafia a noção comum de que a educação religiosa era limitada às sinagogas.
Na verdade, muitas famílias transformavam parte de suas casas em espaços educacionais, onde as crianças aprendiam as Escrituras desde tenra idade. Quando Jesus disse, "Deixai as crianças virem a mim, não as impeçais", ele estava afirmando um princípio já estabelecido nestas famílias. As crianças não eram participantes marginais da vida religiosa, eram centrais para a transmissão da fé. As escavações também revelaram algo inesperado sobre a vida social religiosa. Muitas casas apresentavam o que os arqueólogos chamam de salas de assembleia, espaços maiores que podiam acomodar 20 a 30 pessoas. Estas não eram sinagogas formais, mas espaços domésticos designados para reuniões comunitárias de oração, estudo e refeições rituais. Isto transforma nossa compreensão do ministério de Jesus. Quando lemos que ele ensinava nas casas, não estamos falando de pequenos encontros informais, mas de uma rede estabelecida de espaços domésticos que funcionavam como centros de vida religiosa comunitária. As primeiras igrejas cristãs não inventaram o conceito de comunidade de fé doméstica. Elas adotaram e adaptaram uma prática judaica existente. Talvez o achado mais significativo seja este. Em várias casas da Galileia, arqueólogos descobriram pedras específicas incorporadas nos umbrais das portas. Análise petrográfica revelou algo extraordinário. Estas pedras eram provenientes das pedreiras de Jerusalém. Famílias transportavam deliberadamente fragmentos da Cidade Santa e os incorporavam em suas residências. Uma maneira física de conectar sua casa ao centro da adoração nacional. Isto ilumina as palavras de Jesus sobre ser a pedra angular. Ele estava usando uma metáfora que as famílias literalmente viviam todos os dias, ao passar por entradas que continham pedras simbolicamente significativas. O que todas essas descobertas nos mostram é que para os contemporâneos de Jesus, a fé não era um compartimento da vida reservado para o templo ou para dias especiais. A própria arquitetura familiar era projetada para que cada movimento dentro da casa, desde acordar até dormir, fosse uma expressão deliberada de identidade religiosa e conexão com Deus. Um dos aspectos mais reveladores das casas da época de Jesus é o que elas nos mostram sobre as refeições, não apenas como momentos de nutrição, mas como rituais centrais da experiência religiosa. As descobertas arqueológicas nesta área revolucionam nossa compreensão de por que Jesus deu tanta importância ao ato de comer junto. Em residências judaicas do período do Segundo Templo, as escavações revelaram áreas de refeição meticulosamente planejadas. Não eram simplesmente espaços funcionais, mas verdadeiros palcos para rituais domésticos. Os triclínios, áreas de refeição com divãs reclinados, foram encontrados posicionados estrategicamente em relação às entradas das casas, permitindo que visitantes testemunhassem as refeições familiares. Por quê? Porque a refeição judaica não era um ato privado, mas uma declaração pública de identidade religiosa. Uma descoberta extraordinária em Séforis, análises de resíduos no piso de áreas de refeição revelaram padrões de derramamento ritual de vinho e óleo. Isto confirma que antes mesmo das refeições começarem, as famílias executavam libações simbólicas, ecoando as ofertas de libação realizadas no templo. Cada mesa de jantar funcionava como um altar doméstico. A disposição dos participantes durante as refeições também carregava profundo significado teológico. Achados arqueológicos mostram configurações específicas. O pai de família ocupava a posição central, com outros membros dispostos em ordem hierárquica. Esta disposição espelhava deliberadamente a organização das tribos ao redor do tabernáculo no deserto. Outra maneira de transformar a casa em um microcosmo da experiência religiosa nacional.
Quando Jesus reclinava-se para refeições e subvertia estas hierarquias tradicionais, convidando crianças, mulheres e marginalizados para posições de honra, ele não estava simplesmente sendo inclusivo no sentido moderno. Estava deliberadamente reordenando um sistema teológico expresso fisicamente na disposição das refeições familiares. Os utensílios de mesa encontrados nestas escavações revelam outro aspecto fascinante. Pratos comunitários grandes rodeados por pequenos recipientes individuais. Isto reflete uma prática de refeição judaica onde alimentos eram compartilhados de fontes comuns, uma expressão física da unidade comunitária. O ato de Jesus mergulhando o pão no mesmo prato que Judas, João 13:26, não era casual, mas carregava a profunda implicação de uma comunhão que transcendia até mesmo a traição iminente. Uma descoberta especialmente significativa. Muitas casas judaicas do primeiro século possuíam duas áreas distintas para refeições. Uma para uso cotidiano e outra especificamente reservada para refeições sabáticas e festivas. Esta separação física refletia a distinção teológica entre tempo profano e sagrado. A área de refeição festiva geralmente continha nichos especiais para a exposição de itens ritualísticos específicos. Isto ilumina de forma dramática a narrativa da última ceia. Quando Jesus enviou discípulos para preparar uma sala de cima para a Páscoa, eles não estavam procurando qualquer espaço conveniente. Estavam buscando uma dessas áreas especificamente designadas para refeições sagradas que existiam em muitas casas judaicas. Análises de resíduos alimentares revelam algo igualmente fascinante. Apesar da diversidade gastronômica do mundo greco-romano, as casas judaicas mostravam notável aderência às restrições alimentares da Torá. Restos de animais encontrados em lixeiras domésticas são quase exclusivamente de espécies kosher. A identidade religiosa era literalmente incorporada através da escolha deliberada de alimentos. Quando Pedro teve sua visão de alimentos impuros, em Atos 10, o impacto dessa revelação só pode ser realmente compreendido contra o pano de fundo dessa fidelidade rigorosa à kashrut, leis dietéticas, evidenciada pela arqueologia. A visão não estava apenas desafiando uma preferência cultural, mas toda uma estrutura de identidade religiosa vivida diariamente nas mesas domésticas. Talvez o mais surpreendente seja descobrir que muitas casas judaicas do período mantinham uma cadeira vazia durante refeições importantes, especialmente durante a Páscoa. Análises espaciais das áreas de refeição revelam configurações que incluem espaço para um convidado ausente. Esta prática refletia a expectativa messiânica vivida no cotidiano, a esperança constante de que o Messias poderia chegar a qualquer momento e deveria encontrar um lugar preparado à mesa. Quando Jesus instituiu a Eucaristia, declarando: "Fazei isto em memória de mim", ele estava transformando uma prática já existente. As famílias já mantinham lugares vazios em antecipação messiânica. Agora, este espaço seria preenchido pela memória de um Messias que já havia vindo e prometia retornar. As residências da época de Jesus eram muito mais que simples estruturas físicas. Eram tecnologias espirituais deliberadamente projetadas para transformar cada refeição em um encontro com o divino, cada mastigação em uma afirmação de identidade religiosa, cada disposição de assentos em uma declaração teológica sobre ordem cósmica. Os ciclos da vida humana, nascimento, maturidade, casamento, morte, não aconteciam em hospitais ou instituições especializadas na época de Jesus. Eram eventos profundamente religiosos que ocorriam dentro das casas, e as evidências arqueológicas dessas transições nos revelam uma dimensão extraordinária da fé vivida no tempo de Cristo.
Escavações em residências judaicas revelaram nichos especiais nas paredes de quartos específicos, o que os arqueólogos identificaram como áreas de parto. Análises químicas do solo nessas áreas confirmaram a presença de resíduos associados ao nascimento. O fascinante é que esses nichos continham frequentemente amuletos e inscrições com textos de bênçãos do livro de Números. O nascimento não era apenas um evento biológico, mas um momento sacramental, onde a nova vida era literalmente cercada pelas palavras sagradas da Torá. Quando Maria deu à luz Jesus em Belém, mesmo em condições improvisadas, ela provavelmente tentou recriar estes elementos rituais que toda mulher judaica esperaria no momento do parto. A manjedoura mencionada no Evangelho não era apenas uma solução prática, mas carregava ecos simbólicos do berço ritual presente nas casas judaicas. As evidências de rituais de circuncisão são igualmente reveladoras. Arqueólogos descobriram pequenas facas de sílex cerimoniais e recipientes especiais para a coleta de sangue em áreas específicas de habitações familiares. Isto sugere que a circuncisão, o sinal da aliança, frequentemente ocorria no ambiente doméstico, não apenas no templo ou sinagoga. Cada casa judaica funcionava como um espaço onde a aliança abraâmica era literalmente inscrita na carne da próxima geração. O ritual de transição para a vida adulta também deixou marcas arqueológicas fascinantes. Em várias residências foram encontrados o que os especialistas chamam de depósitos de bar mitzvah, conjuntos específicos de objetos rituais enterrados sob o piso em cerimônias que marcavam a maturidade religiosa dos jovens. Estes incluíam miniaturas de pergaminhos, filactérios de treinamento e, frequentemente, uma moeda do templo, simbolizando o novo status do jovem como participante pleno nas responsabilidades religiosas da comunidade. Quando Jesus, aos 12 anos, surpreendeu seus pais permanecendo no templo, ele estava agindo dentro desta estrutura de transição para a maturidade religiosa. Sua declaração, "Não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai?", adquire nova profundidade quando entendemos que jovens judeus, nesta fase de transição, eram especificamente encorajados a demonstrar iniciativa religiosa independente. As evidências de celebrações matrimoniais dentro das casas são particularmente reveladoras. Escavações revelaram que muitas residências possuíam um espaço designado que os arqueólogos chamam de rupá permanente, uma área especialmente decorada onde o dossel nupcial era erguido. Análises de solo nestas áreas revelaram altas concentrações de óleos aromáticos e fragmentos de vidro colorido, evidências de rituais específicos de casamento. Isto ilumina poderosamente o primeiro milagre de Jesus, a transformação de água em vinho em Caná. Ele não estava apenas suprindo uma necessidade prática em uma festa, estava intervindo em um momento sacramental que para os judeus da época representava nada menos que a recriação da união primordial de Adão e Eva no jardim. Talvez as descobertas mais comoventes sejam relacionadas ao luto e morte. Escavações em residências judaicas revelaram cantos de luto, áreas especificamente designadas onde a família se reunia durante os 7 dias de Shivá após a morte de um membro. Estas áreas frequentemente continham bancos baixos para sentar-se próximo ao chão em sinal de luto e nichos para lâmpadas especiais que permaneciam acesas continuamente durante o período de luto. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, o texto menciona que ele entrou onde a menina estava deitada, provavelmente uma dessas áreas ritualmente designadas para a transição entre vida e morte. A ressurreição não aconteceu em espaço neutro, mas em um ambiente já saturado de significado teológico sobre a passagem entre mundos. O que todas essas descobertas nos mostram é que, para as famílias judias da época de Jesus,
Os grandes momentos de transição da vida humana não eram apenas experiências pessoais ou biológicas. Eram oportunidades de conexão com a história sagrada de Israel. Momentos onde o cosmos e o lar se fundiam, onde o ritmo da vida individual era sincronizado com a grande narrativa da relação entre Deus e seu povo. Quando Jesus transformou água em vinho, ressuscitou mortos, abençoou crianças ou curou enfermos dentro de lares, ele não estava apenas realizando milagres em espaços convenientes. Estava deliberadamente interagindo com toda uma infraestrutura religiosa doméstica existente, afirmando alguns aspectos, subvertendo outros e, em última análise, declarando que o reino de Deus havia chegado precisamente aos espaços mais íntimos e sagrados da vida familiar cotidiana. Uma das revelações mais extraordinárias da arqueologia moderna é como as primeiras comunidades cristãs não apenas se reuniam em casas, mas transformavam deliberadamente esses espaços domésticos para acomodar sua nova compreensão da fé. Este processo de transformação está literalmente inscrito nas paredes e nos pisos que os arqueólogos desenterraram. Em Cafarnaum, a chamada Casa de Pedro representa o exemplo mais dramático desta transição. As escavações revelaram uma casa típica do primeiro século, que ao longo de décadas foi gradualmente transformada. Primeiro, uma sala foi ampliada para acomodar grupos maiores. Depois, paredes internas foram removidas para criar um espaço de assembleia. Finalmente, no século IV, uma igreja em forma de octógono foi construída diretamente sobre a estrutura original. O fascinante é que durante todo este processo de transformação, certos elementos da casa original foram deliberadamente preservados como relíquias. O que estamos vendo aqui não é apenas adaptação arquitetônica, mas uma declaração teológica. A fé cristã não substituiu completamente as raízes judaicas domésticas, mas cresceu organicamente a partir delas. Em Dura Europos, na Síria, arqueólogos descobriram uma casa do século III que tinha sido convertida em igreja doméstica. O aspecto mais revelador desta conversão é que a instalação de batismo foi posicionada precisamente onde anteriormente existia o mikvé judaico, tanque de purificação ritual. Esta não era uma coincidência arquitetônica, mas uma afirmação teológica deliberada sobre como o batismo cristão cumpria e transformava os rituais judaicos de purificação. As evidências de grafite nas paredes dessas casas-igrejas são igualmente reveladoras. Nas residências judaicas comuns, inscreviam-se tipicamente a mezuzá e textos da Torá. Nas casas adaptadas para culto cristão, encontramos uma fascinante mistura. Símbolos judaicos tradicionais como a menorá apareciam lado a lado com o ictus, peixe cristão, e monogramas de Cristo. Esta justaposição visual captura o momento exato em que uma tradição de fé estava emergindo de outra. Análises dos padrões de desgaste nos pisos destas casas-igrejas revelam outro dado significativo. As áreas mais desgastadas não estavam na parte central, onde seria esperado em um espaço público comum, mas concentravam-se em pontos específicos associados a atividades rituais. Isto sugere que estas não eram simplesmente reuniões sociais, mas encontros estruturados em torno de práticas espirituais definidas. Particularmente fascinante é a evidência de adaptação das áreas de refeição nestas casas. As mesas de jantar foram fisicamente elevadas e reposicionadas para maior visibilidade, transformando-se nos primeiros altares cristãos. O espaço ao redor foi reorganizado para permitir que um número maior de pessoas observasse o ritual da refeição, a proto-eucaristia, mesmo que nem todos pudessem participar diretamente. Quando Paulo escreveu suas instruções sobre a ceia do Senhor em 1 Coríntios, ele não estava teorizando abstratamente,
mas respondendo a questões práticas sobre como adaptar rituais de refeição judaicos familiares para comunidades cristãs cada vez maiores que se reuniam em estruturas domésticas adaptadas. As evidências de segregação espacial nestas casas-igrejas também revelam uma fascinante continuidade e ruptura com as práticas judaicas. Nas casas judaicas tradicionais, havia áreas específicas para homens e mulheres. Nas primeiras adaptações cristãs, estas divisões inicialmente permaneceram, mas gradualmente encontramos evidências de modificações arquitetônicas que criavam espaços mais integrados, refletindo a declaração revolucionária de Paulo de que em Cristo não há homem nem mulher. Gálatas 3:28. Talvez o mais significativo seja a descoberta de casas com múltiplas camadas de modificação ao longo de décadas, como um registro físico da evolução teológica. Vemos casas que começaram como residências judaicas padrão, foram adaptadas para reuniões cristãs iniciais, preservando elementos judaicos, e então, gradualmente transformadas para expressar uma identidade cristã cada vez mais distinta. Estas evidências arqueológicas desafiam profundamente a narrativa de uma ruptura abrupta entre judaísmo e cristianismo. O que as paredes revelam é uma transição gradual e orgânica, onde por muitas décadas os primeiros cristãos continuaram vivendo em espaços que mantinham elementos físicos significativos da prática judaica, mesmo enquanto introduziam inovações que refletiam sua nova compreensão da fé. Quando Jesus declarou: "Destruí este templo e em 3 dias o levantarei", João 2:19, ele estava profetizando não apenas sobre seu corpo, mas sobre uma transformação fundamental nos espaços de encontro com Deus. As casas-igrejas que emergiram nas décadas seguintes foram a realização física desta profecia. Espaços domésticos comuns transformados em centros de encontro com o divino. Esta transição das casas judaicas para as primeiras igrejas domésticas não foi apenas uma questão de conveniência ou necessidade durante um período de perseguição. Foi uma afirmação teológica revolucionária, que a presença de Deus não estava mais limitada ao Templo de Jerusalém, nem mesmo às sinagogas, mas podia ser plenamente experimentada nos espaços mais comuns e íntimos da vida humana cotidiana. Até agora exploramos principalmente as casas comuns da Palestina do primeiro século. Mas e as residências da elite? A arqueologia revelou contrastes surpreendentes que iluminam as interações de Jesus com os ricos e poderosos de sua época. Em Jerusalém, no chamado Bairro Superior, escavações revelaram mansões luxuosas que deixariam muitas celebridades modernas impressionadas. Estas residências de elite ocupavam até 600 metros quadrados, um tamanho extraordinário para a época. Com pátios ornamentados, pisos de mosaico, afrescos coloridos e sistemas hidráulicos avançados, estas mansões eram declarações físicas de status e poder. O mais revelador é como estas casas da elite judaica incorporavam deliberadamente elementos arquitetônicos romanos. Enquanto as casas comuns resistiam tenazmente à influência estrangeira, as mansões dos ricos abraçavam explicitamente estilos greco-romanos, revelando uma tensão cultural que Jesus frequentemente abordava. Um exemplo notável: a mansão queimada em Jerusalém, destruída em 70 EC, continha simultaneamente um mikvé, tanque de purificação ritual judaico, e um triclínio romano ornamentado, sala de jantar formal. Esta justaposição física captura perfeitamente a dupla identidade da elite judaica, publicamente comprometida com a tradição religiosa, mas privadamente emulando os costumes romanos. Quando Jesus criticava os líderes por devorarem as casas das viúvas, Marcos 12:40, ele não estava usando uma metáfora abstrata. Evidências arqueológicas confirmam que, durante este período, muitas casas pequenas foram literalmente incorporadas às mansões em expansão da elite.
à medida que famílias comuns perdiam suas propriedades por dívidas. Uma descoberta particularmente reveladora em uma destas mansões. Um cofre contendo não apenas moedas romanas, mas também recibos de cobrança de impostos e registros de empréstimos. Este achado confirma materialmente como a elite religiosa estava frequentemente envolvida nas próprias práticas econômicas exploradoras que Jesus condenava. Os espaços de banquete nestas residências de elite eram especialmente extravagantes. Arqueólogos encontraram evidências de salões que podiam acomodar mais de 20 convidados reclinados, com plataformas elevadas para os anfitriões e sistemas elaborados para servir comida e vinho. Estas salas eram deliberadamente projetadas para replicar as hierarquias sociais rígidas da sociedade romana. Quando Jesus contou a parábola do banquete, onde os convidados disputavam os lugares de honra, Lucas 14, 7 e 11, ele estava respondendo diretamente a estes ambientes físicos concebidos para reforçar status e hierarquia. A arquitetura destas salas de banquete era literalmente a encarnação física do sistema de status que Jesus desafiava. Um contraste revelador entre as casas comuns e as mansões da elite era o tratamento dos servos. Nas residências humildes, os espaços dos empregados domésticos eram integrados à casa principal. Nas mansões, foram encontrados quarteiros segregados para servos, frequentemente em condições deploráveis, com pouca ventilação e sem acesso à água limpa. A desigualdade não era apenas econômica, mas literalmente construída nas paredes. Estas mansões também revelam uma abordagem fundamentalmente diferente às práticas religiosas. Enquanto as casas comuns integravam a religiosidade em cada aspecto da vida cotidiana, as mansões da elite frequentemente continham áreas rituais isoladas e ostentativas, mais para exibição do que para a prática diária. Uma descoberta fascinante nas ruínas de uma mansão em Jerusalém. Um conjunto de trombetas de prata miniaturizadas e um modelo do altar do templo. Estes não eram objetos funcionais para uso ritual, mas ornamentos decorativos, transformando símbolos sagrados em itens de status. Isto dá nova profundidade às críticas de Jesus à religiosidade performática dos líderes que gostavam de fazer suas boas obras para serem vistos pelos homens. Mateus 23, 5. Especialmente significativo é o contraste entre os espaços para estudo da Torá. Nas casas comuns, as áreas de estudo eram tipicamente integradas aos espaços de vida familiar, refletindo uma visão da fé como parte inseparável da vida cotidiana. Nas mansões, arqueólogos descobriram salas dedicadas exclusivamente ao estudo religioso, isoladas da vida familiar e frequentemente adjacentes aos espaços públicos de recepção, onde visitantes poderiam observar esta piedade em exibição. Quando Jesus advertiu contra orar nas esquinas das ruas para serem vistos, Mateus 6, 5, ele estava criticando precisamente esta compartimentalização e exibição da vida religiosa que estava fisicamente incorporada na arquitetura das mansões da elite. A ironia final, revelada pela arqueologia, estas mansões ostentosas, com todos seus símbolos de permanência e poder, foram as primeiras a serem saqueadas e destruídas durante a revolta judaica. Seus restos carbonizados são um testemunho silencioso da advertência de Jesus de que toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus 15, 13. As casas dos ricos e dos humildes na época de Jesus não eram apenas diferentes em tamanho e opulência, elas incorporavam fisicamente visões fundamentalmente diferentes do relacionamento entre fé, família, riqueza e poder. E nas paredes de ambas, podemos ler a mensagem que Jesus declarou repetidamente, que o reino de Deus frequentemente opera em direções diretamente opostas aos reinos deste mundo.
Um dos maiores equívocos sobre as casas na época de Jesus é imaginá-las principalmente como espaços residenciais, locais onde as pessoas simplesmente dormiam e comiam. A arqueologia revela uma realidade muito diferente. Estas casas eram simultaneamente fábricas, oficinas e pequenos centros de produção onde a maioria das atividades econômicas da família acontecia. Escavações em Nazaré, a própria cidade onde Jesus cresceu, revelaram casas com áreas dedicadas à produção artesanal. Ferramentas, fragmentos de madeira e resíduos de trabalho integrados diretamente aos espaços de vida familiar. Quando os evangelhos descrevem Jesus como o filho do carpinteiro, este não era um ofício praticado em uma oficina separada, mas uma atividade integrada ao próprio núcleo da casa. Esta realidade fornece um contexto crucial para entender por que tantas das parábolas e metáforas de Jesus são baseadas em processos de trabalho doméstico. Quando ele falava sobre fermento na massa, lâmpadas em castiçais ou remendos em tecidos, seus ouvintes não estavam imaginando conceitos abstratos, mas visualizando as atividades produtivas que literalmente aconteciam a poucos metros de onde dormiam. Uma descoberta particularmente reveladora são os teares verticais, encontrados em muitas casas judaicas. Análises microscópicas de pisos revelaram concentrações de fibras têxteis em áreas específicas, frequentemente próximas às entradas, sugerindo que mulheres teciam posicionadas para aproveitar a luz natural das portas. Quando Provérbios elogia a mulher virtuosa, que busca lã e linho e trabalha com mãos diligentes, está descrevendo uma realidade econômica incorporada na própria arquitetura doméstica. Esta integração entre espaço doméstico e produção econômica criava uma dinâmica religiosa distintiva, em contraste com a separação moderna entre local de trabalho e local de adoração. Na época de Jesus, o trabalho acontecia literalmente no mesmo espaço onde a família orava, estudava as Escrituras e praticava rituais religiosos. As escavações revelam como esta integração era deliberadamente mantida. Em muitas casas, nichos para pergaminhos da Torá foram encontrados adjacentes às áreas de produção, permitindo que textos sagrados fossem consultados durante o trabalho. Isto não era coincidência arquitetônica, mas refletia uma visão de mundo onde trabalho e adoração não eram categorias separadas, mas aspectos integrados da mesma vida dedicada a Deus. Particularmente fascinantes são as descobertas relacionadas à produção de alimentos. Análises de resíduos em pilões e moinhos domésticos revelaram aderência estrita às leis de Kashrut, mesmo nos processos mais básicos de preparação alimentar. Ferramentas para processamento de alimentos eram frequentemente inscritas com passagens da Torá, transformando literal e fisicamente o trabalho cotidiano em ato de obediência religiosa. Quando Jesus declarou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, Mateus 4:4, ele estava falando a pessoas que já compreendiam intuitivamente esta integração entre sustento físico e espiritual, porque suas próprias casas eram espaços onde a produção de pão e a meditação na palavra divina aconteciam simultaneamente. Um aspecto particularmente revelador das escavações são os locais de armazenamento nas casas. Arqueólogos identificaram silos subterrâneos e áreas de armazenamento que podiam conter suprimentos para vários meses. Curiosamente, estas áreas frequentemente continham também pequenos objetos rituais, incluindo recipientes especificamente designados para separar o dízimo das primícias. Isto sugere que o armazenamento não era apenas uma questão de previdência econômica, mas um ato carregado de significado religioso. Uma prática física que incorporava simultaneamente confiança em Deus e responsabilidade comunitária.
As parábolas de Jesus sobre o celeiro do rico insensato, Lucas 12, e os talentos enterrados, Mateus 25, ganham nova dimensão quando entendemos como o armazenamento doméstico era fisicamente estruturado como prática simultaneamente econômica e religiosa. As escavações também revelaram evidências de especialização produtiva entre casas vizinhas, sugerindo sistemas de dependência mútua e troca comunitária. Uma casa poderia ter estruturas para processamento de azeitonas, outra para tecelagem, outra para metalurgia básica. Esta interdependência econômica não era apenas funcional, mas deliberadamente cultivada como expressão de solidariedade comunitária. Quando Paulo mais tarde escreveu sobre a igreja como corpo, com diferentes membros exercendo funções complementares, 1 Coríntios 12, ele estava construindo sobre um princípio de interdependência que já estava fisicamente incorporado na organização econômica das comunidades judaicas. Particularmente significativas são as evidências de produção compartilhada. Muitas casas judias possuíam instalações produtivas maiores do que o necessário para uma única família, indicando que vizinhos compartilhavam regularmente equipamentos como prensas de azeite e fornos de pão. Estes pontos de produção compartilhada funcionavam como microcosmos da vida comunitária, onde famílias trabalhavam lado a lado em tarefas cruciais para a sobrevivência. As parábolas de Jesus sobre empréstimo, compartilhamento e ajuda mútua não eram ideais abstratos, mas refletiam e ampliavam práticas econômicas comunitárias já incorporadas na estrutura física das aldeias onde ensinava. Um contraste revelador aparece quando comparamos essas casas-oficinas judias com edificações romanas contemporâneas. Nas estruturas romanas, espaços de trabalho e produção eram tipicamente segregados dos espaços de vida familiar e atividade religiosa. Esta arquitetura refletia uma visão de mundo onde trabalho, especialmente trabalho manual, era considerado de menor valor e frequentemente delegado a escravos. Quando Jesus, como carpinteiro, desafiou as hierarquias sociais de seu tempo, ele não estava apenas promovendo um princípio abstrato de igualdade. Estava validando um sistema econômico doméstico já existente nas comunidades judias, onde trabalho produtivo não era algo vergonhoso, relegado às margens, mas uma atividade integrada ao núcleo da vida familiar e religiosa. As casas da Palestina do primeiro século não eram apenas locais onde as pessoas viviam, eram espaços onde fé e trabalho, espiritualidade e economia, ritual e produção se fundiam em uma expressão holística da vida sob a aliança com Deus. O reino que Jesus proclamava não era uma realidade separada da vida econômica cotidiana, mas sua transfiguração e cumprimento. Ao final desta exploração arqueológica das casas da época de Jesus, uma verdade profunda emerge. Os evangelhos não são textos abstratos, flutuando em um vácuo histórico. São narrativas profundamente enraizadas em espaços físicos reais que podemos literalmente tocar e examinar hoje. Através destas pedras, paredes e artefatos domésticos, testemunhamos como Jesus não apenas ensinou dentro de um contexto cultural específico, ele deliberadamente incorporou os elementos físicos e espaciais da vida doméstica judaica em sua mensagem do reino. Cada porta, cada mesa de refeição, cada área de trabalho, cada jarro de purificação se tornou um portal tangível para verdades eternas. O que descobrimos nestas casas desafia fundamentalmente nossas suposições modernas sobre espaços sagrados e seculares. Para as famílias que Jesus visitava, a casa não era meramente um abrigo físico, mas um microcosmo da ordem divina. Um templo em miniatura, onde cada atividade cotidiana podia ser transformada em ato de adoração. Quando Jesus declarou,
Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18:20. Ele não estava introduzindo um conceito revolucionário, mas redimindo e transformando uma compreensão já existente do espaço doméstico como local de encontro com o divino. A casa do primeiro século nos revela uma visão fundamentalmente diferente da espiritualidade, não como um compartimento separado da vida, mas como a própria textura do cotidiano. Quando Jesus afirmou, "O reino de Deus está entre vós", Lucas 17:21, ele estava articulando uma verdade que já estava fisicamente incorporada nas casas onde suas palavras eram pronunciadas. Talvez a revelação mais profunda destas escavações seja como elas expõem a falsa dicotomia entre estudar a Bíblia e estudar história. O que as casas da Galileia nos mostram é que cada palavra dos evangelhos está ancorada em realidades físicas concretas. E quanto mais compreendemos essas realidades, mais profundamente podemos captar o significado pretendido das palavras de Jesus. As parafinas de Jesus sobre construção de casas em rocha ou areia, sobre lâmpadas em castiçais, sobre vasculhar a casa em busca de uma moeda perdida, todas assumem dimensões muito mais ricas quando podemos visualizar precisamente os espaços físicos onde essas metáforas ganhavam vida. Não estamos apenas esclarecendo detalhes periféricos, estamos recuperando camadas de significado que foram perdidas quando os textos foram transplantados para contextos arquitetônicos completamente diferentes. Nas casas comuns da Palestina, vislumbramos uma realidade que desafia tanto nossa espiritualidade desencarnada quanto nosso materialismo desenraizado. Vemos espaços onde o físico e o espiritual, o cotidiano e o sagrado, o trabalho e a adoração não estavam apenas conectados, eram inseparáveis. Esta compreensão tem implicações revolucionárias para nossa própria busca espiritual hoje. Se as casas do primeiro século revelam algo, é que o encontro autêntico com Deus não requer nossa fuga do mundo material, mas nossa participação mais profunda nele, com intenção, propósito e consciência de que cada aspecto da criação pode se tornar um veículo para a presença divina. Quando Jesus escolheu uma refeição comum, e não um ritual especializado no templo, como o principal memorial de sua presença contínua, ele estava afirmando este princípio fundamental, que o reino não vem principalmente através de espaços e tempos excepcionais, mas através da transfiguração do cotidiano. As casas que exploramos nesta série nos desafiam a reexaminar nossas próprias estruturas físicas. Nossas casas modernas são projetadas principalmente para eficiência, privacidade e entretenimento, valores muito diferentes daqueles incorporados nas residências do primeiro século. A arqueologia nos convida a perguntar como nossas próprias escolhas arquitetônicas poderiam melhor refletir e apoiar uma vida de fé integrada. As pedras da Galileia nos fazem um convite radical: repensar não apenas nossa teologia abstrata, mas a própria maneira como organizamos nossos espaços físicos e nossas vidas cotidianas. Pois o mesmo Jesus que andou por estas casas antigas nos chama hoje a transformar nossas próprias habitações em espaços onde o céu e a terra se encontram. E se esta exploração das casas da época de Jesus despertou sua curiosidade e fome espiritual, você está apenas começando uma jornada incrível. Aqui no canal Saga Divina, estamos comprometidos em trazer à vida os contextos históricos, arqueológicos e culturais que iluminam as Escrituras de maneiras transformadoras. Se você ainda não se inscreveu, clique agora no botão de inscrição e ative o sino de notificações. A cada semana, exploramos novas dimensões do mundo bíblico que transformarão sua leitura das Escrituras e aprofundarão sua fé. Na próxima série,
Mergulharemos nas práticas de oração do primeiro século e como elas iluminam o significado do Pai Nosso de maneiras surpreendentes. Também temos um estudo especial sobre os utensílios de mesa da última ceia e o que eles revelam sobre o significado original deste momento crucial. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que desejam aprofundar sua compreensão bíblica. Deixe um comentário sobre qual aspecto das casas do primeiro século mais surpreendeu você e como isso afeta sua leitura dos evangelhos. E para aqueles que desejam ir além, considere se juntar à nossa comunidade de membros Saga Divina, onde oferecemos recursos exclusivos, estudos aprofundados e a oportunidade de participar de nossas expedições virtuais aos sítios arqueológicos que estamos discutindo. A história bíblica não é apenas algo que aconteceu há muito tempo em um lugar distante. É uma realidade viva que continua a falar hoje. E aqui na Saga Divina, estamos desenterrando essa realidade uma camada de cada vez. Até o próximo episódio, onde o passado bíblico ganha vida para transformar seu presente e seu futuro.